E essa maratona, a gente está trazendo aí vários assuntos, né, vários temas aí referente à questão da criatividade voltada para o empreendedorismo. Como a gente tirar as ideias do papel, né? Como a gente colocar mais força ainda na nossa marca, naquilo que a gente acredita, transformar isso em negócio, em projeto e colocar isso da melhor forma possível no mercado, né? E transformar aquilo que a gente quer para que aquilo possa também nos trazer frutos, para que aquilo também possa nos render, né? Aí também, afinal de contas, é também um negócio. Então, é interessante que a gente pense nas nossas ideias também dessa forma, né? Como que elas podem agregar não só para as outras pessoas, mas também para nós mesmos. Hoje eu deixei o chazinho de lado, hoje eu tô na aguinha. Então vamos começar, né, gente? Hoje o tema dessa live vai ser então banco de ideias. Banco de ideias. Como assim banco de ideias? Então, a gente vai ver aí para frente o quão importante é a gente formar um banco de ideias, tá? Eu sou a Cris Ferreira e falo aí sobre criatividade voltada para o empreendedorismo, como você desbloquear a sua criatividade e usar aí essa habilidade para você transformar o seu negócio. Então, hoje a gente vai começar com essa live falando um pouquinho aí do que é essa filosofia de banco, né? De armazenar. Então, durante muito tempo da minha vida, a minha mãe trabalhou comigo, trabalhou, né? E trabalhou comigo a parte financeira. E quando eu era criança, ela era bancária, né? Aí eu convivi com minha mãe sendo bancária a vida toda. E ela me ensinou muito a respeito de financeiro, o quanto era importante tu guardar, economizar, o quanto era importante tu estar ali entendendo como olá, bom dia para quem está chegando. Que bom que estava em treinamento, Dani. Vamos lá, vamos junto. Então, quanto era importante a gente guardar reservas financeiras para que a gente pudesse usar. Claro que eu, às vezes, criança, não entendia exatamente muito, mas desde muito pequena ela fazia assim cofrinhos e maneiras de eu economizar moedinhas de coisas que eu tinha de repente ganhado como mesada, ou às vezes ela fazia, por exemplo, eu fazia uma atividade e tinha uma recompensa. Então, minha mãe me ensinou muito sobre o quão importante é cuidar do nosso dinheiro, né? Quão importante é a gente armazenar isso também, né? Armazenar, que eu digo, em questão de como que eu vou investir esse dinheiro, como que ele vai voltar para mim. E dentro da questão do empreendedorismo, a gente tem que lidar com vários pontos aí relacionados à questão financeira, né? Como que a gente começa, no que eu invisto, como que eu vou às vezes começar do zero mesmo, né? Da onde que eu vou tirar, da onde que eu vou começar com os recursos que eu tenho. E nessa questão do banco, eu me lembro de várias vezes, vários momentos. Bom dia para quem está chegando. Eu me lembro de vários momentos assim, onde eu fui visitar a minha mãe no trabalho. E a minha mãe era tipo gerente de negócios, assim. Eu nem sei se existe ainda essa intitulação dentro do banco hoje, porque o banco modificou muito, mas ela era tipo a pessoa que cuidava de fechamento, abertura de contas, enfim, mas ela cuidava do cofre. Quando eu era criança, eu devia ter, sei, eu acho que uns 6 anos, 7 anos de idade, eu me lembro que às vezes eu ia buscar a minha mãe no trabalho, né? Eu chegava lá, esperava ela finalizar e tal, e ela era responsável por fazer a conferência de cofre e fechar cofre. E, gente, cofre era uma coisa... Opa! Eita, caiu aqui. Vou arrumar aqui um pouquinho, só um minuto. Que eu tenho um armengue aqui. Depois, uma hora, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui para estar com tudo transmitido ao vivo aqui. Vamos lá, voltando. E aí eu ficava impressionada com essa questão do cofre, do tamanho que era aquela porta com aquelas prateleiras todas dentro. Ela deixou, assim, algumas vezes eu entrei com ela para ela me mostrar como que era. Mas, claro, que era uma coisa mega restrita, enfim,
não era o cofre que ela trabalhava não era exatamente de valores, dinheiro, mas era de arquivo de documentos, enfim, e coisas que no banco naquela época o computador era algo que era feito quase tudo manual. Bom dia para quem está chegando, bom dia para quem está entrando aí. E aí eu ficava impressionada com aquele negócio, o tamanho, a largura que era aquela porta. Gente, a porta do cofre era um troço, para mim ainda que era criança, aquilo era maior ainda, a proporção era maior ainda. E aquela, tinha uma espécie de direção lá, né, que tu girava, botava aquelas códigos, senhas, enfim, tudo aquilo lá para armazenar. E aí ela dizia para mim, e repetia várias vezes, o que tem lá dentro é muito importante. Aquilo lá é como se fosse uma coisa muito preciosa das pessoas, e as pessoas confiam que a gente está armazenando isso lá da melhor forma, né? Então, claro que eu não tinha noção do que era guardado lá, né? Criança ainda não tinha ideia de como que funcionava exatamente um banco, mas eu tinha muito assim essa questão de é importante guardar, é importante economizar, é importante eu cuidar disso. E na questão do empreendedorismo, a gente trabalha com ideias. A gente trabalha, às vezes, com referências, com pontos que são importantes eu olhar e talvez, às vezes, a gente tenha aqueles bloqueios criativos, sabe? Tipo, eu não sei exatamente para onde eu vou, não sei exatamente como que eu chego numa solução. E aí está a grande importância e o bem precioso que é você cuidar das suas ideias. Então, eu estou falando aí essa filosofia do banco, né? Eu tive a minha mãe muito presente nessa questão de ter a visão de como que era um banco, esse lugar, enfim, mas o quanto importante é a gente ter um banco das nossas ideias. Porque quando a gente está empreendendo com ideias. E a gente está empreendendo com ideias de conteúdo, às vezes ideias de produto, às vezes ideias de como falar de tal serviço. E a gente precisa armazenar isso, a gente precisa ter uma forma de organizar, de guardar isso para que a gente possa usar. Então, se a gente for relacionar lá com o banco, a gente tem, geralmente no banco, né, se trabalha com a questão de tu ter uma conta aonde tu vai colocar valores lá dentro e vai retirar valores lá dentro. Às vezes te facilita isso na questão de pagamentos, por exemplo. Eu preciso pagar alguma conta e daí eu já tenho aquele valor lá. Hoje em dia se trabalha aí muito mais no online, né? Então eu já trabalho com aquela conta aonde eu tô com aquele dinheiro digital lá e aí eu faço esse trâmite online, não preciso nem ir mais na agência para fazer esses pagamentos, né? A gente tá com tudo no online. Mas o que eu quero falar com toda essa história é que a gente pode transferir essa ideia, essa filosofia de banco também para as nossas ideias. Então, quando a gente está falando aí em questão de tipo, como que eu vou manter essa visão empreendedora, como que eu vou manter conteúdo, como que eu vou ficar abastecendo as coisas, né? Como que eu vou ficar abastecendo rede social, abastecendo, de repente, projetos, onde eu vou ficar abastecendo ideias de promoções, se isso vai ter sazonalidade ou não vai ter. Então, tudo isso é baseado em alguma referência, em algo que você viu em algum momento, algo que talvez você já tenha visto alguém fazer. A gente cria, vai criando isso, mas a gente cria principalmente à medida de algum ponto que a gente já viu em algum lugar. Então, quanto mais eu tenho coisas para me alimentar, ideias, pessoas para estar alimentando o que eu vou fazer dentro da minha ideia de empreendedor, dentro da minha rede social, dentro do meu negócio, dentro do meu projeto, quanto mais eu alimentar isso, melhor vai estar esse banco. Então é como se a gente estivesse colocando em uma conta. Vamos supor assim, vamos trazer essa filosofia, certo? A gente coloca as nossas ideias numa conta, e aí talvez eu possa colocar isso numa poupança que vai me render mais lá para frente, ou eu vou trabalhar num outro tipo de investimento que talvez vá
trazer coisas que são mais futuras, não são exatamente para esse momento, mas o bem que a gente precisa de início, que a gente precisa armazenar, é justamente a questão de ideias. Quando a gente está começando, na vida de empreendedor, a gente não precisa se preocupar tanto na questão financeira. Claro que isso também é importante, porque vai precisar ir para girar e principalmente para constituir empresa, para a questão de trabalhar, de repente, na criação de um produto, ou na criação de uma marca, enfim. Mas o principal é a questão de ideias. Às vezes a gente tem ideias que não são exatamente viáveis de início, mas elas podem ser viáveis daqui a um ano. Então é importante que tu tenha essa referência de base. E quando a gente simplesmente passou o olho lá, isso é muito legal, comenta com alguém, comenta com fulano, mas eu não armazenei, eu não coloquei num banco, aí talvez aquela ideia se perca. Às vezes, se a gente repete essa visualização, ela até vai gravar de alguma forma. Mas é importante a gente armazenar essas ideias de outras formas. E uma dessas formas é o conceito do banco. Então tá, falei aí um pouquinho do que é o banco de ideias, certo? Gente, se vocês estão curtindo, se tá vindo insights, vai compartilhando, vai colocando aqui. Se vocês estão curtindo esse material, vai mandando para alguém aí que vocês conhecem, que vocês sabem que tá merecendo ouvir esse conteúdo, tá? Então compartilha. Bom, o que então a gente vai falar a respeito dessa questão de abertura de conta? Como que eu começo a criar a minha conta de ideias armazenada nesse banco, certo? Primeiro ponto, eu tenho lá uma ideia das coisas que eu amo fazer, das coisas que eu gosto, as coisas que talvez não estejam nem relacionadas com a minha área profissional, mas são coisas que eu amo fazer. Então a gente primeiro vai pesquisar referências desses pontos. Eu vou pesquisar as coisas que eu mais amo. Talvez eu possa começar com uma lista. Eu vou dizer para vocês que nesse final de semana eu fiquei fazendo lista o final de semana todo. Então fiz listas assim, ó, de colocar no papel mesmo. Coisas que eu amo fazer, as minhas habilidades, as minhas experiências e meu conhecimento. Eu falei isso na live do Descomplica da semana passada, mas você vai fazendo combinações com as coisas que você gosta. Mas a primeira coisa para você colocar lá e armazenar no seu banco de ideias é você pesquisar coisas que você ama e que talvez não tenham nada a ver com aquilo que seja exatamente o seu profissional, tá? Show, Dani, compartilhando com muitos corações. Estou vendo aqui, tem um monte de coraçãozinho subindo. Então, assim, ó, coisas que eu amo fazer. Por exemplo, eu, Cris, adoro cerâmica, adoro arte. Eu gosto muito de coisas que são relacionadas a desenho, a pintura. Eu gosto, por exemplo, de adoro imagem de receitas, né, de comida que são bem trabalhadas. Adoro ver coisas de decoração de casa. Adoro ver coisas de decoração de festa, né? Então, essas coisas são coisas que eu vou olhando. Como que eu pesquiso isso? Gente, a gente tem o Google, que é o super aí, né, banco de dados de pesquisa, que a gente pode colocar lá, digitar as coisas que a gente gosta. E, por exemplo, nas imagens ou textos relacionados, porque a gente está falando aí de banco, então não necessariamente a gente precisa armazenar numa mesma moeda. Então, eu posso armazenar isso através de imagens, eu posso armazenar isso através de textos, eu posso armazenar isso talvez através de frases que me inspiram. Então, tem várias maneiras, várias coisas que você pode trabalhar nesse armazenamento, certo? Eu, Cris, o que eu mais gosto de armazenar são imagens. Porque a imagem, para mim, eu acho fácil de quando eu ficar revendo, quando eu for lá revisar a minha conta, parece que abre ali um botãozinho, liga um botãozinho e é mais fácil de eu lembrar por que eu tinha reservado aquela imagem ali, tá? Então, esse é um dos pontos. Outro ponto que você pode usar é o Pinterest, que é um banco de imagens, né? Também trabalha algumas coisas de texto também, mas que você pode pesquisar lá com coisas que você curte, com coisas que você ama.
E aí você vai pesquisando e você pode criar uma pasta aí no seu computador ou no seu celular. Ou, de repente, você pode criar, tem aplicativos que nem dentro do Pinterest, você pode criar uma pasta ali dentro mesmo e separar imagens ali. Então, você vai armazenando essas imagens. Você vai colocando isso lá no seu banco. Então, eu vou separar lá coisas que eu gosto de olhar, coisas que eu amo fazer, coisas que me inspiram, frases que me inspiram, pessoas que me inspiram. Então eu vou buscar tudo aquilo que pode inspirar a minha pessoa, inspirar as minhas ideias, tudo aquilo que tem a ver comigo. Isso é uma parte do seu banco. Então eu vou criar essa pastinha ali, ou vou criar dentro do aplicativo, para que eu possa acessar isso em outros momentos. Como a ideia do banco, que de vez em quando eu preciso lá acessar minha conta para ver como é que está indo, para ver se eu estou lá com créditos, para ver se eu estou com débitos. E às vezes, o que acontece? Assim como o banco, a gente tem que produzir para colocar lá o investimento lá dentro e a gente ter o caixa para poder usar, as ideias da mesma forma, a gente precisa alimentar aquilo ali. Então eu vou colocar vários tipos de referências. O banco de ideias é o banco onde você vai ir lá, olhar imagens, olhar textos, e eles vão te ajudar a formatar as suas ideias, a formatar a sua inspiração. Outra coisa que você pode aí pesquisar, por exemplo, vou usar ali a Cris, que está aqui, que é do Ateliê da Fazenda. A Cris trabalha com patchwork, trabalha com tingimentos, né, Cris? É isso aí, né? Só me fala se eu estiver falando coisa trocada aqui, mas eu acho que é isso, né? Então, a Cris, ela vai se inspirar com arte, talvez, ou com tipos de combinações de cores, ou ela vai estar buscando, por exemplo, paletas de cores diferentes, porque como ela trabalha com tingimento, ela vai ter que ver que cores que combinam com quais. Então, são pontos aonde ela pode estar aí se inspirando. Só que ela também pode se inspirar em decoração de casa. Combinações, por exemplo, de elementos de azulejos, de revestimentos, tipos de pisos, que isso vai estar dando ferramentas para ela, vai estar criando um banco de referências para que quando ela for fazer o trabalho dela, se por acaso em algum momento ela quer um start mais dinâmico, ela vai lá naquele banco, consulta aquilo ali e aí pronto, ó, eu tenho uma ideia aqui que dá para mim usar. Então o banco ele te facilita, porque ele está criando conteúdo para você. Aí assim, tá, Cris, mas eu trabalho, por exemplo, a Dani, que trabalha com doces, né? Como que eu vou me inspirar? Aí a gente tem no doce a questão de sabor, a gente tem a questão do visual, a gente tem a questão do emocional que está envolvido. Que frases que têm a ver com essa questão do doce, do chocolate, que eu posso trazer. A Ellen, que também está trabalhando com chocolate agora. Então, o que eu posso trazer que está ligado ao emocional? O que o chocolate remete? E aí você pode ir brincando nisso, porque às vezes a gente pode ir para uma imagem, às vezes a gente pode ir para filmes. Filmes que me inspiram na área do chocolate, por exemplo. Né? E aí eu vou colocar lá uma referência de imagem, ou uma referência de texto, ou uma frase que tenha saído daquele filme e que podem me inspirar. A Ângela, que também está aqui, a minha sogra, que trabalha com a parte de perfumaria exclusiva, né, que trabalha com os vidros, o que eu posso me inspirar para montar os vidros? Eu vou trabalhar com pedraria, eu vou trabalhar, de repente, com composição de mesclagem de texturas. Então eu posso pesquisar vitrais, eu posso pesquisar daqui um pouco combinações de tecidos que vão me dar texturas diferentes. Eu posso pesquisar aí também a questão que a gente falou dos revestimentos. Eu posso pesquisar, por exemplo, paisagens, que é onde a gente tem criação de texturas naturais.
Ou, por exemplo, paletas de cores. Então, tem muita coisa que dá para pesquisar dentro daquilo ali, dentro do que você ama fazer, coisas que você tem habilidade em fazer, e que podem ir para outros lados. A Jenny, que está aqui também, que trabalha com a parte de bijus, joias, o que eu posso me inspirar nessa parte? Eu posso buscar aí como que as pessoas usam os acessórios, como que eu posso fotografar esse acessório diferente. Daqui a um pouco eu encontro lá referências de marcas, por exemplo, que tem a ver com perfumaria, que tem a ver com calçado, que tem a ver com acessórios, né, em geral, de como que eu posso dispor isso. Ou, por exemplo, vou montar uma coleção. Aí essa coleção tem a ver com uma temporada de verão, de outono, de inverno. O que eu posso me inspirar dentro disso, dentro dessas temporadas? Então, o que eu posso pesquisar a respeito do outono? Eu tenho a questão das cores, eu tenho a questão de tipos de lãs, tecidos, enfim, que são usados, moda. Então, tem muita variação aí. E quanto mais variações você tiver, mais rico vai estar o seu banco de ideias. Mais rico vai estar. Então, a ideia de você criar essa conta para você poder acessar é para que você realmente vá criando esses créditos e possa acessar sempre que você quiser. Então, hoje, ok, veio esse insight, vou montar isso daqui, tô com essa ideia, vou fazer esse produto, vou montar assim dessa forma, mas talvez amanhã já não venha da mesma maneira. Talvez amanhã não seja tão fácil. E aí, se você tem um banco de ideias, eu vou lá e pesquiso. Eu vou lá e olho essa referência. E aquilo ali vai me dar uma luz de onde eu posso ir, de como que eu posso fazer. Então, isso vai te facilitar. O banco de ideias vai facilitar o seu trabalho. E assim como, claro que a gente está falando aí exemplos de produtos, principalmente, mas o seu produto, ele também tem um quê emocional. A gente, quando está trazendo um produto, a gente está trazendo para a pessoa algo além do produto. O que aquele produto está remetendo, que valores que ele está trazendo, o que está por trás disso, daquele produto em si. Então, quando eu estou pesquisando essas referências, eu posso pesquisar o que está por trás desse produto. O que aquele produto proporciona para a pessoa. E aí, em serviços, a mesma questão. Cris, mas eu trabalho, vamos dar um exemplo aí, um serviço que seja, sei eu, na área da estética, por exemplo, tá? Eu trabalho com, drenagem linfática, ou vamos pensar em uma questão corporal, tá? Como que eu trabalho com isso, então, em cima das minhas referências? Bom, se tu tem muito questão de trabalhos que são manuais, que formas que eu posso falar isso? Que outros elementos que eu posso trazer para esse momento que podem me ajudar? Então, se eu, por exemplo, pesquisar lá em spa, digamos assim, eu vou pesquisar como que eu monto esse ambiente para receber esse cliente. E quanto mais eu tiver lá referências de imagem, mais coisas eu vou enxergar que eu posso usar lá dentro do meu serviço para que eu proporcione um lugar ainda mais bacana para mim atender aquele cliente. Isso dando um exemplo aí na questão do serviço. Às vezes é questão de você pesquisar olá, bom dia Mari. Às vezes é questão de você pesquisar, por exemplo, um lugar, como que eu vou receber o meu cliente, se é questão de serviço, tá? Então eu vou pesquisar referências da parte da recepção, por exemplo. O que eu tenho na recepção que eu posso usar como elemento que vai favorecer que esse cliente se sinta ainda mais à vontade. E às vezes são detalhes pequenos. Só que quanto mais você vai armazenando isso nesse banco de ideias, mais referências você vai ter. Então aí, eu dei o exemplo da questão de você pesquisar as coisas que você
curte, que talvez até nem tenham a ver com o seu profissional, mas pesquisa as coisas que você ama fazer, as coisas que você gosta de olhar, as coisas que você gosta de consumir. E aí você vai pesquisando isso e vai montando lá na sua pastinha, vai colocando lá na sua conta no seu banco, certo? Outras coisas que você pode pesquisar é referente a experiências. Então, por exemplo, uma viagem que você quer fazer, que você talvez não fez ainda, pesquisa aquilo referente àquele lugar. Paisagens daquele lugar. Ah, Cris, mas isso não tem nada a ver lá com o que eu faço, com o que eu trabalho. Ok, gente, mas isso te inspira. Querer ir para aquele lugar é uma coisa que te inspira. E quando você está lá trabalhando, quando você está lá no seu processo criativo, pensando como que você vai fazer uma promoção, como que você vai fazer um projeto, como que você vai aplicar um novo serviço, como você vai desenvolver um novo produto. Quando você está nesse processo, às vezes a gente bloqueia, às vezes a gente para, às vezes a gente não sabe exatamente para onde ir. Só que se eu já tenho esse banco ali na minha mão, com as coisas que realmente eu curto, com as coisas que realmente eu gosto, com as experiências que talvez eu quero até passar ainda, isso vai estar me inspirando. Isso vai estar me motivando. E às vezes é justamente nesses momentos que dá o estalinho. Sabe aquele estalinho? Ah, essa é a ideia. Então sim, você pode separar, por exemplo, experiências de tipo, eu quero viajar para tal lugar, não conheço ainda. Separa imagens daquele lugar, o que tem no comércio daquele lugar, o que tem na paisagem daquele lugar. Porque são coisas que você quer, são coisas que você deseja. Então vai ser fácil você se inspirar. E aí, outro ponto que você pode colocar no seu banco, que esse eu considero fantástico, é você imaginar um cliente seu. Você imagina a pessoa para quem você costuma vender, ou talvez se você ainda não tem exatamente essa imagem, mas você define mais ou menos como que é essa pessoa. Quais são as coisas que ela gosta? Quais são as coisas que ela costuma... os lugares que ela costuma frequentar? As coisas que ela costuma consumir? Que produtos que ela gosta? Que lojas que ela frequenta? Você vai aí criando como se fosse o universo do seu cliente. E aí você pesquisa exatamente isso. Exatamente isso. Você vai pesquisar lá o que tem, por exemplo, na loja que a sua cliente adora ir. O que tem, por exemplo, num lugar onde a sua cliente adora viajar. Talvez a gente não tenha exatamente a pessoa formada ali na nossa frente. Tipo, não tem um nome específico dessa pessoa. Mas eu posso imaginar essa pessoa. Se eu não sei exatamente, como seria se eu soubesse exatamente como é que é o meu cliente? Como que ela se veste? O que ela gosta de usar? Que perfumes que ela gosta? E aí eu vou desenhando esse cliente, que é o meu cliente ideal. Eu vou imaginando, vou construindo ele e vou vendo quais são os desejos, quais são as necessidades que essa pessoa tem, o que ela busca. E aí, com isso, eu pesquiso o que essa pessoa, o que essa pessoa gosta. Quais são as experiências que essa pessoa quer viver. Aquilo que talvez tu pesquisou para ti, pesquisa agora do teu cliente. Perfeito, Cris. Tenho muitas fotos, receitas, ideias para salvar no celular e no notebook. Preciso reorganizar as pastas para o meu banco. Exatamente, Dani, exatamente. É importante você ter isso de fácil acesso. É por isso que eu falei muito do conceito de banco no início. Porque quando a gente tem a ideia está na cabeça. Então, por mais que eu sente lá e pense assim, tá, agora eu vou, pensar aqui, mas é difícil acessar
é mais difícil. Então, a ideia do banco é para facilitar esse processo. Então, se eu tenho isso armazenado numa pasta que eu posso acessar, ou eu tive durante muito tempo, quando eu trabalhei com um evento, eu fazia pilhas de revista. Eu separava revistas que eu comprava em sebo e botava etiquetas de coisas que eu achava interessante ali. Então, às vezes eu preciso, tem pessoas que gostam disso, de ter a imagem ali mesmo física. Monta uma pastinha lá onde você possa acessar isso. Ah, se eu tenho uma revista, alguma coisa que tenha bastante imagens, que tenham referências para mim, vai lá e organiza. A Dani, que trabalha com receita aí direto, vai lá e separa as receitas. Ah, eu não vou colocar todas as receitas agora em teste? Ok, mas é isso que a gente está falando da questão do banco. Tem coisas que talvez você vai ter que separar para você investir, que não vai ser para esse momento agora, mas vai ser para daqui, sei eu, 6 meses, um ano. Talvez você pesquise coisa, eu vou falar da questão da sazonalidade também, tá? Mas talvez você pesquise coisas que são para o Natal, que são para, sei eu, Dia das Crianças, que são para Dia das Mães. Dia das Mães já está em cima agora. Mas o que as pessoas buscam para esses momentos? E aí você vai encontrar referências desses momentos. São coisas que você não vai usar agora exatamente, mas você vai usar mais lá para frente. Então, se tu tiver isso organizado, se tu separar isso no teu banco de ideias, vai ser mais fácil acessar. E aí é importante que tu crie uma separação dentro do teu banco de ideias. Por quê? Ah, Cris, boto todas as ideias lá, e aí na hora, quando eu vejo, tá tudo junto, tudo misturado, certo? Então, é importante que você encontre uma forma de organizar o seu banco, uma forma de separar o seu banco de ideias. Tem uma carta na manga, uma ideia, pode não ser para hoje, mas pode se encaixar exatamente num outro momento. Exatamente isso, né? Então, por exemplo, eu tenho lá, por exemplo, estou falando de mim, tá? Eu tenho uma pasta onde eu armazeno coisas que estão relacionadas a eventos, a datas que são comemorativas. Então, por exemplo, tenho lá a questão de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, tem coisa a respeito do Natal, Ano Novo, então tá tudo armazenado lá, que são para coisas que eu vou pesquisar quando eu tiver momentos como esse que estão próximos. Então, é o que eu vou pesquisar em relação a tipos de posts que eu vou fazer, tipos de frases que eu posso colocar que estão relacionadas com isso. Agora, por exemplo, eu tenho lá uma outra pasta que é onde eu separo por coisa. O nome da minha pasta é assim, eu ainda vou fazer. Aí o nome você pode criar da maneira que fica melhor para você se achar aí. Então, nessa pasta, eu coloco coisas que eu sei que eu não vou fazer agora, mas que eu vou fazer futuramente. Eu penso que daqui 2, 3 anos eu vou mexer naquilo ali. Então, eu vou armazenando e botando naquela pasta lá. Pasta do que eu ainda vou fazer. Aí eu tenho uma outra pasta, por exemplo, que eu trabalho só paletas de cores. E aí tem tudo que é tipo de paleta de cores ali dentro. Então, dentro do seu banco, você vai dividir as suas contas. Aí a gente não tem, às vezes, a questão da conta física, às vezes eu tenho a conta poupança, às vezes eu tenho lá uma conta de investimento. A gente também tem essa separação dentro do banco. E no banco de ideias é a mesma coisa, vou separar para que fique mais fácil de eu me achar. Então, se eu boto tudo numa pasta, pode até botar tudo numa pasta para começar, porque se você nunca teve um banco de ideias, às vezes a gente vai armazenando tudo num lugar só. Mas é legal se você tiver um tempo depois para olhar essa pasta que você criou com essas ideias e separar, catalogar. Eu chamo isso de cardápio, que é quando eu posso pegar um cardápio e escolher, sabe? Quando a gente pega o menu do restaurante e aí tá lá separadinho, esse é peixes, esse aqui é carne, esse daqui é massas. Então é o meu cardápio de ideias. Eu vou formar esse banco de ideias para mim usar futuramente. E isso, ter um banco de ideias, vai aumentar a minha questão de produtividade, porque eu já pesquisei isso antes,
Isso vai aumentar a questão tempo versus dinheiro, do quanto eu estou investindo também, porque eu já tenho uma pesquisa do que eu posso usar, então vai me render mais ideias também. E vai me tornar mais criativo, porque vai estar facilitando o meu processo criativo. Então, quando eu tenho que fazer lá uma postagem diferente, que talvez seja relacionada a um momento do que a gente está vivendo, eu estou mais tranquila, porque daí eu tenho ideias para o restante. Então, se eu tiver que cuidar de uma coisa que está acontecendo no momento, ok, eu vou cuidar daquilo ali de forma isolada. Mas eu já vou ter esse banco de ideias para mim poder pesquisar para os outros pontos. Então, essa teoria do banco é justamente para você ter uma manutenção melhor do seu processo criativo, de como você cria, de como você facilita o processo. Cris, eu crio conteúdo para a internet, com postagens e tal. Você também vai precisar talvez, de livros que você leu, filmes que você assistiu, conteúdo mesmo, da questão de tipo, vi, o fulano postou tal coisa, como que eu posso modificar aquilo ali e usar aquilo ali também? Como que eu posso dar a minha cara para isso daqui? Só que talvez eu tenha que ter aquilo ali salvo para mim poder pensar a respeito disso. Pensar ideias de como eu posso usar. Não é questão de copiar, é questão de eu ter aquilo ali como referência, como eu ter como um modelo, um molde, tá? Então, eu não estou falando aí da questão de você armazenar um banco de imagens para você usar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando num banco para você se inspirar. É diferente de um banco de imagens. Eu estou separando aqui fotos que eu posso usar, por exemplo, que são free na internet, tá? Mas é diferente disso. O que a gente está falando aqui é do banco de ideias, banco de referência. Então, se você tem o banco de referência, fica mais fácil você criar. É para que você melhore o seu processo criativo. E é por isso que você manter uma conta ativa nesse banco vai fazer com que você produza melhor, com que o seu tempo seja melhor aproveitado, porque daí você já tem aquele material. É como se a gente já tivesse criado um caminho. Então, se eu já conheço o caminho, eu sei aonde eu posso buscar, eu não paro. Eu não paro. Porque um dos pontos que são muito importantes nessa questão toda de empreender é você estar sempre colocando energia, você está sempre fazendo a roda girar. E para às vezes a gente fazer a roda girar nos dias que talvez a gente não tá tão bem, nos dias que talvez a gente não tá tão criativo, a gente precisa de uma luz, a gente precisa de algo que nos ilumine. E uma dessas técnicas é o banco de ideias. O banco de ideias vai te ajudar nesse processo. Certo, gente? Eu adoro pesquisar. Estou sempre fazendo pesquisa de imagem, pesquisa de texto. Às vezes tem um PDF que tem algo muito interessante de um ponto que eu posso tirar e usar. Então eu vou lá, salvo, armazeno. Então eu tenho muita pasta assim, de material que eu faço armazenamento. E aí, às vezes, eu uso essa pasta online, porque é uma coisa que eu quero acessar de outros lugares, às vezes estão armazenadas, guardadas em HD. Tem volta e meia, às vezes eu tenho que fazer uma limpa, sabe? Aquela faxina, porque tem coisas que às vezes já não servem mais. Às vezes tem coisas que você separou num dado momento, e daqui, sei eu, 2, 3 meses já não fazem mais sentido. E aí talvez você vai ter que ir lá, dar uma limpada, tirar aquilo ali que você não precisa mais. Mas o banco de ideias vai te ajudar e muito, e muito. Eu sou muito fã dessa técnica, tá? Sou muito fã mesmo. Adoro pesquisar referência e acho muito fácil quando eu tenho ali para consultar. Às vezes eu preciso só uma luzinha e eu trago ali exatamente de um ponto, de uma coisa, às vezes, que eu pesquisei há um tempão atrás.
Se deixar, fico o dia inteiro pesquisando foto e design de brownies. Olha aí, então, é isso, porque isso faz parte do processo, né, Dani? É isso, gente, exatamente isso. Faz parte do processo facilitar o seu processo criativo, facilitar esse trabalho. Então, esse momento de você gerar ideias, de você criar, ele está muito vinculado à questão de pesquisa, pesquisa, referência, 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 referência. Então tá. Gente, hoje a gente falou aí então do banco de ideias. Amanhã a gente vai vir com um conteúdo sobre branding, que é a parte emocional da marca, a parte emocional de um produto, de um serviço, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre branding aí amanhã. E aí eu vou trazer para vocês aí um pouquinho da história da Coca-Cola. A gente vai trazer como referência, tá bom? Hoje a nossa aula vai ficando por aqui. Obrigada por vocês, obrigada pela presença aí de todos. E a gente continua aí na nossa segunda temporada, essa semana que vem, cheia de ideias aí para esse mundo do empreendedorismo. Tá bom, gente?